Olá, amigo telespectador. Está começando pelo canal 8 NET Campinas e pela Vivo TV mais um programa Diálogos Jurídicos, que veio trazer de forma descomplicada os temas jurídicos e empresariais do dia a dia. O assunto de hoje é Legislativo e Executivo Municipal. O que fazem vereadores e prefeitos? Para tratar desse assunto, estamos recebendo aqui mais uma vez nos estúdios do canal 8, Dr. Diego Mussato. Dr. Diego, que é especialista em direito eleitoral e mais uma vez aceitou o nosso convite para tratar desse tema e iniciar uma série de entrevistas aqui sobre poderes políticos e sobre direito eleitoral. Dr. Diego, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso programa. Dr. Deodoro, uma honra estar aqui mais uma vez, poder explicar para o pessoal de casa a função do vereador, do prefeito, para ninguém votar errado nas eleições de 2016. É importantíssimo. E a você, amigo telespectador, não deixe de perder um programa Diálogos Jurídicos. Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook do Diálogos Jurídicos, do Facebook do canal 8 Campinas. E mande sua sugestão de pauta, entre em contato, deixe suas dúvidas, interaja com o programa, que vai ser sempre um grande prazer responder as perguntas, não é, Diego? Sim, o pessoal que quiser mandar e-mail ou entrar na página do Facebook, pode mandar pergunta lá, que a gente vai ter o maior prazer em responder qualquer questão. Apenas fazendo um pano de fundo então para o nosso tema de hoje, é preciso ressaltar dois aspectos. Todo mundo sabe que o nome do nosso país é República Federativa do Brasil. O que nem todo mundo sabe é o que significa a expressão federativa, que vem de federação. Basicamente, em linhas gerais, para contextualizar você, telespectador, você dona de casa, você eleitor que nos assiste, a expressão federativa do nome República Federativa do Brasil quer dizer que os estados que compõem o nosso país, eles são estados inicialmente autônomos, em tese autônomos com toda a sua autonomia e independência, mas que abrem mão dessa autonomia para formar uma federação conjunta com base na Constituição. Então daí vem essa República Federativa do Brasil. E uma vez formada a federação, os estados abrindo mão da sua independência em prol da União, que é o ente internacional que vai ter representatividade, o Estado também abre mão de algumas competências muito importantes em prol da Constituição, ou seja, dentro de uma certa matéria, ou em muitas matérias como direito eleitoral, direito criminal, direito tributário, vai ser regulado, é a União que vai instituir legislações, cuidado por um governo central. Esse é o significado da palavra federação no contexto de República Federativa do Brasil. E o segundo aspecto que é importante dizer, todo mundo sabe que a gente tem três poderes no nosso país: legislativo, executivo e judiciário. Mas o que é importante sempre lembrar é que essa tripartição dos poderes nem sempre foi assim, nem sempre o poder político era dividido dessa forma. Essa tripartição dos poderes veio de uma hipótese até recente da história mundial e que foi justamente para tentar fugir dos poderes do absolutismo do monarca. Então criou-se essa divisão de competências, esses três poderes harmônicos entre si, mas que possuem formas de controle entre o exercício para evitar desvios e eventuais excessos dentro dessas funções. Então é nesse pano de fundo, com essas explicações e esses esclarecimentos, que nós começamos a entrevista de hoje falando do Legislativo Municipal, que é a figura do vereador. Dr. Diego, em linhas gerais, explique um pouco para nós e para o telespectador de casa a função do vereador. Muito bem. Antes da gente entrar na questão da função do vereador, acho que é bastante importante a gente pincelar o que seria a Câmara Municipal. Todo mundo acaba vendo no jornal ou na TV, a Câmara Municipal aprova tal lei ou majora tal imposto. A Câmara nada mais é do que o poder legislativo do município. E o que é legislativo? É o órgão competente para elaborar e votar as leis que vai reger o município. Então, voltando na questão do vereador, quem é o vereador? O vereador é a pessoa eleita para representar o povo na Câmara Municipal. Ou seja, o candidato colocou seu nome à prova, foi aprovado pelo município, teve a maior votação e ele vai compor a Câmara Municipal. Ou seja, de agora em diante, depois de eleito, ele vai votar as leis do município ou criar as leis novas do município. É uma função muito importante dentro do município. É uma função muito importante, porque o vereador acaba fiscalizando o prefeito
ele acaba aprovando ou não as questões que pode prejudicar ou beneficiar o município. Doutor Diego, antes de iniciar as gravações aqui no estúdio, nós estávamos fazendo um bate-papo preliminar e eu fiz aqui, tomei a liberdade de fazer uma lista dos atos, conforme a nossa conversa aqui, do vereador. O que o vereador faz? Quais são os atos ordinários, normais que o vereador faz? Então, dentro dessa lista, para esclarecer para o telespectador, para o leitor de casa, eu vou falando um por um e você vai elucidando e dando as particularidades de cada ato, tudo bem? Tudo bem. O principal ato pelo qual o vereador exercita a sua função é o projeto de lei. Sim. Então, o que poderia ser dito sobre o projeto de lei? O projeto de lei, Teodoro, nada mais é do que o meio mais comum para se determinar as diretrizes do município. Exemplifico: a majoração de um imposto, a doação de uma área para uma empresa desenvolver seus trabalhos, a destinação de verba, tudo isso é realizado por projetos de lei. É importante a gente frisar aqui que o vereador ele não pode elaborar qualquer projeto de lei. A grande maioria, a gama gigantesca, está nos poderes do prefeito. O vereador ele pode elaborar o projeto de lei, desde que esse projeto não atrapalhe, não dificulte ou não crie custos ao município. Não pode mexer nos cofres públicos. Ou seja, respeite o orçamento municipal. Tem que respeitar o orçamento. As demais leis, como nome de rua ou alguma questão vinculada à saúde, ele até pode fazer. Mas lembrando que deve ser aprovado pelo prefeito, deve ser sancionado. Me parece que o projeto de lei também tem que ter, o vereador, para ter uma iniciativa de projeto de lei, ele tem dentro das competências municipais uma outra limitação constitucional, é isso? Sim, a questão do tema. O vereador ele não pode elaborar qualquer tema de projeto de lei. A gente acaba vendo nas campanhas eleitorais o candidato levantando bandeiras, dizendo que vai lutar pela proteção dos animais ou de qualquer outro grupo da sociedade. Mas não é bem assim que funciona. O projeto de lei deve respeitar a Constituição Federal e qualquer lei federal ou estadual. Não pode sair elaborando qualquer tema, qualquer coisa, criando obrigações para os munícipes. Não é bem assim que funciona. Essa legislação, esse poder de elaborar leis do vereador, ele deve se restringir então a aspectos residuais que não foram tratados ali ou que não foram regulados no aspecto local pela Constituição federal e estadual e outras legislações, e só aspectos que dizem respeito ao interesse do município. Desde que não crie obrigações para os munícipes e desde que não influencie no orçamento do município. Me passou aqui um caso hipotético, então, envolvendo uma recente polêmica do Código de Trânsito Brasileiro. Imaginemos que a Câmara de Vereadores de Campinas, descontente aí com o uso do farol baixo nas estradas, resolva aprovar uma lei tornando desnecessário o uso do farol, ainda que seja nas rodovias que ficam dentro do município de Campinas. Essa lei ela seria legítima? Não, nesse caso a lei não seria legítima, porque a legislação de trânsito ela é uma legislação federal. Tem até um caso prático que a gente pegou uma vez, que um vereador elaborou um projeto de lei para que o munícipe acendesse a luz interna do veículo assim que fosse abordado pela polícia. Mesmo com parecer negativo das comissões que a gente vai explicar mais para frente, o projeto foi aprovado e foi publicado. Mas não durou muito tempo, o Ministério Público interveio, foi declarado inconstitucional e a lei foi revogada. É correto dizer, então, doutor Diego, que o projeto de lei é a principal função típica do vereador? Seria a função típica mais comum, digamos assim. Mas eu costumo dizer que a função típica do vereador, antes do projeto de lei, é de vigiar o prefeito. Ou seja, a função primária do vereador é fiscalizar o executivo para ver se as verbas que o município recolhe, para onde está indo essa destinação, está tudo correta. É importante a gente lembrar aqui também que a palavra verear vem de vigiar. Então, por isso que desde lá dos tempos antigos já existia essa figura para controlar aquele que tem o maior poder. Dando sequência dentro da nossa lista de atos do vereador, doutor Diego, falamos do projeto de lei, temos também a proposta de emenda. A proposta de emenda ela serve para quê? Todo projeto que o prefeito manda para a Câmara aprovar não é ditatorial. Qualquer vereador pode ler, se entender que está faltando alguma coisa ou sobrando alguma coisa, ele pode, por meio da emenda, alterar esse projeto.
E o que a gente pode falar aqui? Que toda emenda que o vereador cria naquele projeto de lei, ele vai ser aprovado ou não pelos demais vereadores. Ou seja, o projeto de lei chegou na mão do vereador, ele vai ler, ele pensa, nossa, se eu colocar tal artigo aqui vai beneficiar mais as pessoas. Ele, pela emenda, ele vai criar esse artigo e vai levar para votação que pode ser aprovado ou não. Tem que ser aprovado pela Câmara, pelos demais vereadores e sancionado pelo prefeito para ser eficaz. Dentro da nossa lista aqui, então, temos também os projetos de resolução. O projeto de resolução é usado como uma questão mais interna da Câmara Municipal. Ele não precisa de aprovação do prefeito e de nenhum outro órgão. Para que serve? Para diretrizes internas, como eleição de membros da Câmara, da mesa diretora, para criação de comissões, criação de cargos, licitação, para votar questões internas de férias, horário de funcionamento, horário de plenário. Tudo isso apenas para efeito interno, sem a aprovação do prefeito ou de nenhum outro órgão. Então, em razão de ter só efeito dentro do órgão da Câmara de Vereadores Municipal, o prefeito não precisa aprovar. Não, geralmente o prefeito só fica sabendo desse tipo de projeto depois de publicado já. Outra espécie que nós temos aqui, e também muito importante, são os projetos de decreto legislativo. O decreto legislativo, ele é bem semelhante, para falar a verdade, ao anterior que a gente comentou, só que a diferença é que ele tem um efeito externo. Ele é usado para assuntos de menor importância, digamos assim, e não precisa de aprovação também. Para que ele é usado? Geralmente para a Câmara manifestar a sua aprovação ou o seu descontentamento com algum assunto do município através das moções, ou quando um falecimento de alguém importante da cidade, a Câmara aprova a moção apesar de falecimento de determinada pessoa, tudo isso através desse instituto. Aqueles famosos títulos de cidadão honorário que normalmente grandes autoridades, quando visitam cidades menores, acabam recebendo, também está dentro desse projeto de decreto? Título de cidadão também é através desse decreto, não precisa de aprovação do prefeito, qualquer membro pode ser titular do projeto, nomeia lá a pessoa que ele quer, desde que aprovado pelos demais vereadores e publicado, não precisa de sanção do prefeito. O próximo item da lista é a indicação ao Executivo e aos vereadores. Certo. A indicação é o meio mais comum pelo qual o vereador exerce sua função. Por quê? Ele serve como um meio que o vereador conversa com o prefeito de uma forma mais simples. Suponhamos que o vereador esteja andando na rua, ele perceba que tem uma rua sem iluminação ou uma rua esburacada. O que ele vai fazer? Ao invés de ele bater no gabinete do prefeito e falar os problemas, ele num papel simples, de uma página, direcionado ao prefeito, ele explica qual o problema que ele relatou e encaminha de forma administrativa pela Câmara Municipal. Esse simples encaminhamento desse serviço que precisa ser feito pela Prefeitura é chamado de indicação. O prefeito precisa responder essa indicação? Dependendo do município, dependendo do regimento interno, dependendo da lei orgânica, eles podem até elaborar um prazo para a resposta. Mas por ser algo administrativo, às vezes na prática o prefeito acaba nem respondendo. E também o que é comum da gente verificar, às vezes o vereador fica sabendo que o problema foi resolvido pelo munícipe que relatou o problema. Tem um acompanhamento. Tem um acompanhamento e não pelo prefeito. Existem cidades que pode existir esse prazo, o prefeito deve ser obrigado a dar algum tipo de resposta, mas não é de praxe. E os outros vereadores devem aprovar esse ato ou é de competência de cada vereador? Não precisa de aprovação da Câmara nesse caso. É um procedimento administrativo bem simples. Ele não é nem lido nas sessões do plenário. O vereador ele faz a indicação, protocola na Câmara Municipal e a diretoria da Câmara, os funcionários serventuários vão encaminhar isso para o prefeito de forma administrativa, sem qualquer tipo de votação ou de sanção. Tem uma outra hipótese aqui que se assemelha um pouco a essa anterior que nós falamos, que são os requerimentos. Os requerimentos, digamos assim, que ele é o instrumento mais poderoso que o vereador tem. Por que isso? É através dele que o vereador vai fazer a sua fiscalização do prefeito. Toda vez que o vereador precisa analisar uma conta do que foi gasto numa obra, ou fiscalizar uma licitação ou um contrato público,
ele vai fazer esse pedido para o prefeito, uma cópia desse contrato ou desse valor gasto por meio do requerimento. Só que o que se diferencia da indicação é que o requerimento ele deve ser aprovado pelos demais vereadores. Ou seja, o vereador ele precisa de determinada cópia de documento, das notas, ele elabora o requerimento, esse requerimento vai para votação no plenário, na próxima sessão. Se aprovado, ele é direcionado ao prefeito. Se a Câmara dos demais vereadores rejeitarem o requerimento, o projeto morre ali. Tem uma formalidade um pouco maior, então, por conta da diferença com a indicação. Existe essa questão da aprovação. Dependendo do tamanho do município, o número de vereadores, às vezes é até difícil conseguir a aprovação de um requerimento. E por fim, na nossa lista, temos uma outra figura muito importante, que é o parecer. Todo projeto de lei que o prefeito encaminha para a Câmara Municipal, para votação, ele deve passar pelas comissões internas da Câmara, que são criadas pela resolução, conforme a gente conversou já. E para que serve? Essas comissões elas vão ver a redação da lei, se está tudo sem erro de português, sem contradições. Existem as comissões de justiça e redação, que vai ver se aquele projeto não está indo de encontro a uma lei estadual, uma lei federal ou até mesmo a Constituição. E todas as comissões elas vão dar um parecer sobre aquele projeto de lei. A Comissão de Justiça e Redação vai dizer se é constitucional, se não é, o porquê e tudo fundamentado. Essa é uma função muito importante do vereador também. A você, amigo telespectador, a você, eleitor, estamos recebendo aqui o Dr. Diego Mussato, especialista em direito eleitoral. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em breve. Olá, amigos do Canal 8, tudo bem? Meu nome é Teodoro Souza Amorim, estamos aqui com o programa Diálogos Jurídicos diariamente na programação. Conto com a audiência de vocês. Olá, telespectador, estamos de volta com o tema Legislativo e Executivo Municipal. O que fazem nossos vereadores e prefeitos? Estamos aqui novamente recebendo o Dr. Diego Mussato, especialista em direito eleitoral, e vamos retomar então as perguntas do nosso programa. Dr. Diego, a gente veio no primeiro bloco fazendo uma evolução dos atos do vereador. E em algum ponto a gente viu comunhão de interesses entre o vereador e o prefeito, né? Atos que eles participam conjuntamente. E já então entrando nos atos do prefeito, né, propriamente dito. Eu elegi aqui 3 atos muito importantes que envolvem vereadores e prefeitos, que são para fazer uma transição, para nós terminarmos de falar do prefeito acabando o programa de hoje. O primeiro ponto que eu listei aqui é a questão da aprovação das contas do prefeito. Como é que funciona? A aprovação das contas, Teodoro, ela é feita da seguinte forma. O prefeito ele vai pegar de um período específico de tempo os seus gastos e suas receitas. Gasto com tudo, desde gastos com viagens, gastos com obras e toda a receita que o município teve nesse período. Esse elaborado de gastos e receitas ele vai encaminhar para o Tribunal de Contas, que vai elaborar um parecer de cada ponto específico do que o prefeito elencou. Só que quem vai aprovar ou rejeitar as contas vai ser o vereador, em conjunto da Câmara Municipal. Daí mais uma importância grande do vereador para o pessoal votar consciente, porque vai estar na mão dele a recusa ou não das contas do prefeito. Um outro elemento importante que está aqui dentro da nossa lista do que falar nesse programa é a questão da participação conjunta e atuação de prefeito e Câmara de Vereadores no famoso plano diretor, foi criado aí pelo Estatuto das Cidades, numa história não muito recente do nosso país. O que a gente pode falar sobre o plano diretor, Dr. Diego? O plano diretor ele foi criado, na verdade, para visar a ampliação da economia e expansão da cidade. De tempos em tempos, o prefeito deve elaborar a lei do plano diretor, mapeando a cidade, alterando o zoneamento do que pode ampliar zona industrial, zona residencial, tudo visando o crescimento da cidade e visando trazer novas empresas, gerando emprego para a cidade. Isso daí é elaborado pelo prefeito e também, mais uma vez, cabe ao vereador a aprovação.
É importante lembrar ao telespectador e eleitor de casa que o plano diretor ele elege e ele envolve matérias basicamente sobre direito urbanístico, ou seja, é por onde o legislativo e o executivo municipal eles vão traçar o desenvolvimento imobiliário da cidade, digamos assim, das atividades ao longo de 6 anos, ao longo de 10 anos, dependendo do período que foi estipulado no plano diretor. Então, dessa forma, zonas que antes eram exclusivamente residenciais podem passar a ser zonas mistas. Zonas que eram rural podem passar a fazer parte, por exemplo, de um novo distrito industrial do município. E é importante lembrar, para finalizar a questão do plano diretor, que há uma participação muito ativa da sociedade, com audiências públicas, oitiva de membros importantes. Então é uma atuação multidisciplinar dentro do município. Sim, uma lei bastante complexa. O processo legislativo desse projeto de lei ele é amplo, tem que ser expressamente divulgado no jornal da cidade, com a participação do povo e aprovação dos vereadores. E por fim, antes de finalizar já a questão dos vereadores e a participação com o prefeito, é a questão do plano plurianual. No plano plurianual, o prefeito ele vai estipular a sua política nos próximos anos, ou seja, ele vai determinar qual a verba destinada à educação, qual é a verba destinada à saúde, quais as obras que ele pretende fazer na cidade naquele período. Ele elabora esse projeto e manda para a Câmara aprovar. Na prática, todos os vereadores criam emendas nesse projeto, porque todo mundo, um visa mais a educação, o outro visa mais a segurança, mas a aprovação disso acaba sempre caindo na mão do prefeito. Finalizamos então, dentro desse universo enorme que é a atuação do vereador, e ao longo dessa abordagem do Dr. Diego, a gente veio também dizendo muitas funções importantes do prefeito. Então, como não poderia ser agora no final do programa, qual é a função do prefeito, do representante do Executivo Municipal, Dr. Diego? O prefeito, como representante da cidade, o maior representante do povo, ele é o administrador da cidade. Antes do seu cargo político, antes do seu partido, antes da bandeira que ele carrega para defender a sociedade, ou o seu grupo que ele pertence, ele é um administrador. Ele que determina o que vai ser feito na cidade, qual a obra que vai ser realizada, qual a destinação de verba para educação, construção de creches, doação de área para a empresa, tudo isso acaba recaindo na mão do prefeito. E agora, com as eleições que se aproximam, é importante o pessoal de casa ficar ligado nas propostas e tentar analisar quem é o melhor administrador, porque o prefeito nada mais é do que isso, se for ver na prática. O conhecimento, exatamente uma das funções aqui do programa Diálogos Jurídicos, é levar para o telespectador de casa, para o eleitor, para o empresário, para a dona de casa, enfim, para todo mundo que nos assiste, o conhecimento nos assuntos jurídicos, seja no ponto eleitoral, na parte empresarial, como tivemos boas reportagens aqui antes desse programa, na contabilidade. Então a dica do Dr. Diego é muito importante. A gente, com o conhecimento que estamos trazendo aqui a vocês, a função de cada um, analisar os melhores candidatos e pelo menos ter uma consciência do que efetivamente cada função tem o vereador e o prefeito. O programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso tema, o que fazem prefeitos e vereadores no âmbito municipal, foi abordado pelo Dr. Diego Mussato. No próximo programa nós vamos trazer o Dr. Diego de volta para falar sobre a parte estadual, né? Então deputados e governadores, e depois vamos falar também no âmbito federal. Dr. Diego, um prazer recebê-lo de novo aqui no Estudo Diálogo Jurídico. Muito obrigado. Teodoro, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no programa, batendo papo com vocês. Que bom. Ao amigo telespectador, não deixe de acompanhar todas as reprises do programa Diálogos Jurídicos, de segunda a sexta às 20 horas e também reprises ao longo da grade da programação, e inéditos sexta-feira às 20 horas. Nos acompanhe também pelo Facebook Diálogos Jurídicos e também pelo Facebook do Canal 8 Campinas. Muito obrigado e até o próximo programa.